Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno, e que possuem cada qual um latifúndio e que destrói e distratam o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem um agrobis feroz desenvolvimentista. Mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, um tal de cientista, essa voz é da ciência. Tampouco a voz da consciência os comovem. Vocês só ouvem algo por conveniência. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Vocês que enxotam o que lutam por justiça, vocês que oprimem quem produz o que preserva, vocês que pilham, assediam e cobiçam a terra indígena, quilombo e a reserva. Vocês que podam e que fodem e que ferram quem representa pela frente uma barreira, seja o poceiro, seringueiro ou sem terra, o extrativista, o ambientalista ou a freira. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Desmata Minas, Amazônia, Mato Grosso, infecta o solo, o ar, lençol freático. Consome mais do que qualquer outro negócio, 1 quatrilhão de litros d'água que é dramático. Portanto, mal do qual vocês não se redimem, por tal excesso que só leva à escassez. Porque essa seca, essa crise, esse crime, não há maiores responsáveis que vocês. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Eu vejo o campo de vocês ficarem fértil, num tempo um tanto longe ainda, mas não muito. Eu vejo a terra de vocês restar estéril, num tempo cada vez mais perto eu lhes pergunto. O que será que os filisteus acharão de vocês diante desse legado tão nefasto? Vocês que fazem das fazendas hoje um grande deserto verde, só de cana, soja ou pasto. Não permita que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as árvores, onde cantam os sabiás. E você, em relação a isso, o que vai fazer sobre este futuro que está pedindo uma sombra e não vai ter? Muito bem, boa tarde, companheirada. Estamos aqui em mais um encontro aí do nosso curso Linda Mística, muito forte, né? Trazendo aí elementos do que estamos vivendo nesse momento. Contribuição, né? Seja em âmbito profissional, mas também da militância, da gente seguir combatendo não só, né, esse desmatamento, esses incêndios que vem acontecendo, mas
combatendo todas as formas de predar a vida, né, de transformar ela em lucro, de transformar nossos bens naturais, de pegar as nossas vidas também, transformar em mercadoria. E essa mística trouxe essa mensagem muito forte para a gente começar bem esse dia de hoje, que tem aí, né, esse tema da questão agrária no estado de São Paulo, que está conectado, né, com o que a Arielle e o André colocaram. Obrigada aí, André e Arielle, pela mística maravilhosa. E aí, para o dia de hoje, companheirada, o tema é a questão agrária no estado de São Paulo. Nós temos aqui como convidados, né, para nos ajudar, trazendo aí elementos para o nosso debate, a companheira Ana Terra Reis, que é professora, pesquisadora e também militante aí do nosso movimento, e o companheiro Delvec Mateus, da Coordenação Nacional do MST, companheiro aí que também está desafiado na parte do estudo, a partir do doutorado, da região aí de Apiaí. Ana Terra é da Sudoeste, aí de Itapeva. Depois, se vocês quiserem se apresentar um pouquinho, podem ficar à vontade. E antes de passar para a companheira e para o companheiro, nós vamos rapidamente, né, com a PEBIRU, trazer alguns elementos do que foi de diagnóstico aí a partir dos assentamentos, bem rapidamente. Acredito, então, que Rodolfo entraria com esse momento. É isso, Rodolfo? Ou algum companheiro ou companheira aí da PEBIRU que ficou com essa tarefa? Rapidamente, para a gente poder já passar para os camaradas aí. Olá, boa tarde. Bom, muito obrigado a todo mundo que está presente nesse terceiro dia do curso. Eu vou compartilhar a minha tela. E aí vocês me avisam se vocês estão vendo a apresentação de PowerPoint que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Estamos vendo, sim. Estão vendo? Eu não estou vendo vocês, então eu vou passar... Vendo, sim. Tá bom. Bom, então, a ideia é que a cada encontro nosso, a partir de hoje, a gente traga alguns diagnósticos, algumas imagens que representem os diagnósticos que a gente fez nos 13 assentamentos da reforma agrária, em 8 regionais do CAU, daqui de São Paulo, além da regional de Mogi das Cruzes, em que a gente também acompanhou um trabalho do MAB, no bairro dos Pilões, em Cubatão, e em São Bernardo do Campo, que a gente também acompanhou um trabalho de base que o MST tem desenvolvido na ocupação do Montanhão. Então, a cada tema do nosso curso, a gente vai trazer algumas imagens para sensibilizar e para ampliar e complementar, ou até mesmo linkar com o debate dos nossos convidados. E esses diagnósticos, eles são referentes ao tema de cada encontro. Então, a imagem que vocês estão vendo, o trajeto para a escola Rosa Luxemburgo, no assentamento Rosa Luxemburgo, que fica na divisa entre os municípios de Agudos e Iaras, na região de Bauru. Essa plantação
imensa a perder de vista é uma plantação de eucalipto. E aqui vocês estão vendo o final dessa plantação inicial. Aqui o eucalipto com uma certa altura. Lá no fundo, a gente já vai entrar na área do assentamento. Toda essa área aqui, ó, é a área do assentamento. Eu espero que vocês estejam vendo o meu mouse dessa vez. E Sim. do outro lado, vocês estão vendo? Sim, Rodolfo, sim. Bom, tá bom. Estamos vendo. Tá bom, obrigado. E lá do outro lado, no horizonte, a perder de vista também, mais eucalipto. Esse assentamento, ele foi um assentamento criado juntamente com outros 3 assentamentos rurais, o assentamento Zumbi dos Palmares, o assentamento Maraci e o assentamento Loiva Lourdes. Esses assentamentos todos, inclusive o Rosa Luxemburgo, são assentamentos localizados na região, nos municípios de Agudos e de Iárias, e são assentamentos criados no interior dos conflitos fundiários com a Cutrale, com a Bracel, com a Loacel e com a empresa Suzano, e também com a Cutrale. Então, a gente tem empresas de diferentes setores do agronegócio, mas empresas que trabalham com latifúndios destinados a monoculturas, para a produção de laranja, para a produção de eucalipto, destinado à produção de celulose. Então, são imagens mais ilustrativas, a gente não vai entrar em análises. Aqui eu trouxe para vocês uma produção gráfica que vocês podem encontrar na minha tese de doutorado e também no relatório de pesquisa ao qual a minha pesquisa de doutorado esteve vinculada, uma pesquisa que ela é intitulada Produção do PNHR nos assentamentos do estado de São Paulo, inserção territorial e avaliação arquitetônica, construtiva e tecnológica. Foi uma pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade, o Grupo ABS, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, com financiamento do CNPq. A gente começou essa pesquisa no início, praticamente em janeiro de 2015. A ideia inicial era a gente analisar os contratos do PNHR que haviam sido aprovados no estado de São Paulo, porém, a gente acabou ampliando o escopo de análise e considerando também a questão agrária na região de Araçatuba e na região de Presidente Prudente, que engloba a regional do Pontal, por conta dos conflitos fundiários existentes nessa região, de São Carlos até o Pontal, a gente só vê cana e fazenda de gado, e por conta que os primeiros contratos do PNHR, especificamente em assentamentos rurais, no estado de São Paulo, foram aprovados nessa região, nessas 2 regionais. Aí vocês estão vendo a territorialização da cana na região de Araçatuba, de 2003 a 2013, a gente conseguiu, com o professor Egídio do INPE, a base cartográfica em alta resolução da produção da cana em todos esses anos. A gente dividiu aqui em 2, porque senão não caberia na prancha, e a instalação das usinas, que são esses ícones coloridos. A cana é a área em preto. O cinza escuro são as áreas dos municípios em que a gente trabalhou. Em seguida, vocês estão vendo a mesma região de Araçatuba, confrontando a área de cana com a área de assentamentos rurais
toda a regional. Essa regional de Araçatuba, a gente utilizou a divisão regional da Caixa para essa pesquisa, e não os cartórios regionais do CAU. Nessa regional de Araçatuba, a gente tem um dos assentamentos em que a gente realizou o diagnóstico, mas ele é considerado como pertencente à regional de São José do Rio Preto, que é o assentamento Egídio Bruneto II, e também o assentamento Cafeeira, que é considerado como pertencente à regional de Presidente Prudente. Então, nessa mesma região, a gente tem 2 dos assentamentos em que a gente realizou o diagnóstico. O que está circulado em amarelo, e aí eu vou tomar muito cuidado para dizer isso, porque parece que a gente está denunciando irregularidades nos assentamentos, mas não é isso. Isso daqui são áreas em que a cana está avançando sobre as terras reformadas. E isso, na verdade, há que se tomar cuidado com a forma como a gente analisa ou olha para essas informações, porque o que ela está demonstrando aqui é a existência e a permanência de um conflito, é a ameaça constante do setor sucroenergético sobre os assentamentos de reforma agrária. Então, é aquilo que a gente vem falando desde o início do curso. Esse conflito, ele não vai se encerrar com a regularização do assentamento. Essas usinas, elas vão permanecer ameaçando os territórios da reforma agrária, como a gente tem visto aqui na regional de Araçatuba. E esse gráfico, a gente está contemplando todos os governos após a redemocratização do país. Então, governo Sarney, Collor, Itamar Franco, os 2 mandatos do Fernando Henrique, os 2 mandatos do Lula e os 2 mandatos da Dilma até o impeachment. As barras verdes. Desculpa. As barras verdes são assentamentos criados na região em cada governo, e as barras em preto são áreas incorporadas às propriedades privadas destinadas ao plantio, ao cultivo da cana-de-açúcar. Então, existe uma diferença aqui gritante. Aqui a regional específica do Pontal do Paranapanema, com as principais usinas que existiam nessa regional até 2016, usina Alto Alegre, a Umoi Bioenergy, a Odebrecht Alcidia, em Teodoro Sampaio, a Cocal, a Atena e a Odebrecht Agroindustrial, criada em 2019 no município de Mirante do Paranapanema, onde está localizado um dos assentamentos que a gente vai ver, que é o Antônio Conselheiro. Então, aqui também o avanço das áreas cultivadas com cana, na regional do Pontal do Paranapanema, e aqui o confronto das áreas de cana com as áreas de assentamento, que são os verde claro. Como vocês podem ver, o assentamento Antônio Conselheiro está aqui, ó. Ele, assim como outros assentamentos dessa regional, estão totalmente contornados pela cana. Aqui o gráfico, também abrangendo os mesmos governos, os números de assentamentos rurais criados em cada governo e o incentivo à expansão da territorialização do setor sucroenergético na região, que ela começa a crescer a partir do 2º mandato do governo Lula. E aqui na escala municipal, a gente tem visto aqui, isso foram os municípios em que a gente trabalhou, Mirandópolis, Pacaembu, Mirante do Paranapanema, Teodoro Sampaio. O que está em verde claro são os assentamentos, o que está em amarelo é cana-de-açúcar. Isso em 2016.
esse retrato aqui é o retrato do conflito entre a territorialização da reforma agrária e a territorialização do setor sucroenergético em 2016, especificamente nesses 4 municípios. Aqui a gente vai ver o próximo assentamento, Antônio Conselheiro, ele está praticamente aqui, ó. Que é esse assentamento que vocês estão vendo. Então, aqui é a divisa do lote da Andréia, da família da Andréia, a casa do PNHR, e menos de 100 metros a área destinada ao plantio da cana. Isso traz para a gente uma discussão que eu acredito que ela vai ser conversada e debatida, melhor debatida ao longo do curso, inclusive pelos nossos companheiros que estão trazendo esse debate hoje, que o que significa a gente discutir o direito à moradia, né? Ou o direito à habitação, ou o direito ao habitat. Quando a gente tem uma casa de um programa público próximo a uma área, fazendo divisa com o lote da reforma agrária e que sofre com a pulverização do agronegócio, em que medida a gente pode considerar isso como um pleno direito ao habitat ou à habitação? Na última aula eu mandei para vocês um link do Atlas elaborado pela professora Larissa Bombardi, a geografia do uso do agronegócio no Brasil, e nesse Atlas, o que ela tem demonstrado, dentre muitos dados extremamente interessantes que vocês podem ver depois, mas é a dominação pelo agronegócio de crianças. E o número de crianças que não atingem 1 ano ou 2 anos de idade, que morrem devido à exposição do agronegócio, ou, pasmem, que desenvolvem a puberdade ainda na idade infantil, com 2 anos, crianças crianças que nascem já com pelos pubianos. Isso devido à exposição do agronegócio. Nesse lote a gente tem criança, vocês vão ver no final. Esse é o assentamento Egídio Bruneto 2 em Altair, do nosso companheiro Joca. Aqui, a divisa com a de terminar, tá bom? E a divisa com a cana. Nessa região, tem a região de São José do Rio Preto, para quem conhece o estado de São Paulo, ela é bastante conhecida pela produção de laranja, cana-de-açúcar. Aqui, especificamente, tem a Térios, que é a controladora das áreas de cana, que é a mesma responsável pelo açúcar Guarani. Aqui, o assentamento Milton Santos. Aqui a gente tem bairros urbanos fazendo divisa com o assentamento, e lá no fundo a área da usina estéreo. A usina está aqui, ó. Aqui o pré-assentamento Elizabeth Teixeira, fazendo divisa com um lixão, uma área de motocross, porque o assentamento está localizado num horto florestal municipal, e com a cana também. E aqui o filho da Andréia. Eu fiquei com medo de trazer as fotos do filho da Andréia, porque eu falei, às vezes ela pode ser apelativa, pode ser uma apresentação apelativa, mas acho que uma das bandeiras do MST, essa bandeira da reforma agrária popular, da defesa da agroecologia, da permanência dos jovens nos assentamentos, ela traz para a gente algumas questões que não é brincadeira o assunto. Quando a gente vê crianças nos assentamentos, localizadas ou moradoras de lotes que estão expostos de uma forma crônica aos agronegócios,
há que se pensar e há que se debater a reforma agrária, ou o direito à habitação, o direito ao habitat, a partir dessa violência que é silenciosa, mas que ela está acontecendo todos os dias. E era isso. Obrigado. Obrigada, Rodolfo. Já trouxe elementos que ajudam a gente aí pensando, né, nas reflexões em torno do tema de hoje, que é uma dinâmica que a gente vai buscar relacionar, né, entre os nossos encontros, aquilo que é de diagnóstico e aquilo que é do tema em si, né, que estão tudo articulado. E aí, de pronto, já convidar o companheiro Delvec, Matheus, para nos apresentar aí esses elementos. Tem meia hora, mais ou menos, Delvec. Fique à vontade, se quiser se apresentar também, o assentamento. Fique à vontade. E bem-vindo. Ok. Renata, vocês me ouvem bem, ok? Ouvimos bem. Estamos ouvindo. Tá. Então, boa tarde a todos os companheiros e companheiras. É um prazer muito grande estar tomando um debate com vocês, né? Parabenizar aí pela iniciativa, né? Essa parceria MST-PEABIRU, né? Bom, eu sou Delvec Matheus, né? Sou assentado em assentamento de reforma agrária do governo do Estado de São Paulo, né? Do ITESP, da Fundação Instituto de Terras, na região sudoeste do Estado de São Paulo, no município de Itapeva. Mas estou morando, né, atualmente lá no Alto Vale do Ribeira, no assentamento lá em Apiaí. Faço parte da direção do MST, da Coordenação Nacional, e do setor de produção nacional também. Então, essa é um pouco a minha função. Sou formado em Geografia, né, mestre em Geografia, e aqui a gente debateu muito essa questão da questão agrária, questão, né, enfim, do latifúndio, da reforma agrária no Brasil. Então, assim, na verdade, eu pensei aqui em fazer uma prosa com vocês, né? De certa forma, sem muita formalidade, né? Mas até pela minha vivência enquanto dirigente do MST, do que quanto, né, geógrafo, né, que estuda a questão da questão agrária, né? Eu penso que a Ana Terra, né, tem condições de aprofundar um pouco mais esse debate da questão agrária do ponto de vista conceitual, né? E, no meu caso, a gente trabalhar um pouco mais as práticas, né? A partir da luta pela terra, né? E, principalmente, as questões dos conflitos, né, que nós vivemos na história do Brasil. Bom, a questão agrária, né, o conceito da questão agrária, né, que traduz-se que como que a sociedade se organiza para o uso, né, e a apropriação do resultado da terra, né, do trabalho na terra. Então, na nossa história, né, nós tivemos a questão agrária, né, colocada, né, como um elemento central no desenvolvimento da sociedade capitalista que a gente vive hoje. Quer dizer, na verdade, no Brasil, né, se pensou em algum momento em projetos de industrialização, né, mas a grande verdade é que, né, o modelo de desenvolvimento no Brasil sempre foi pautado, sustentado pela terra, pela questão da agricultura, da pecuária e do extrativismo, né? Então, o Brasil, nossa sociedade, né, tem como a questão da terra uma questão fundamental, né, para se organizar enquanto economia, enquanto desenvolvimento social e econômico. E nós tivemos, né, assim, poucas variações, podemos dizer assim, nesse processo de constituição da situação agrária hoje no Brasil, né? Quer dizer, nós tivemos um primeiro momento, né, a situação de invasão, né, a partir do interesse já do capital que se organizava a nível internacional, né, num primeiro momento a tentativa de escravizar a população nativa daqui, né, os indígenas, que evoluiu então para
a escravidão negra, né? Já motivado exatamente impulsionado já pelo sistema capitalista, né, que nós estamos vivendo na época, naquele período já. Quer dizer, o modo de produção, né, escravista, ele exatamente, né, porque você, além de utilizar, né, a produção agrícola, a exploração da terra, né, a questão agrária, mas também, quer dizer, você tem aí, né, quer dizer, a mercadoria humana, né, a mercadoria escravo como mote também para o desenvolvimento daquele modelo, né, daquela fase escravista, né. Bom, nós saímos, né, logo frente aos processos de resistência, né, das populações, né, escrava, dos movimentos, enfim, da própria movimentação da sociedade em si, né. Nós saímos desse modo de produção escravista, né, entendo eu, para um modo de produção capitalista, né. Quer dizer, há todo um debate, né, se houve feudalismo ou não houve feudalismo. No meu entendimento, né, nós saímos do modo de produção escravista para o modo de produção capitalista. Isso já estamos, então, no final de 1800, né, e o que acontece, né, é de que nesse período, né, final de 1800, início de 1900, né, nós tivemos uma disputa muito acirrada, né, para definir qual seria o modelo de desenvolvimento para a agricultura brasileira, né. De certa forma, havia uma força, né, que propunha um desenvolvimento a partir da agricultura camponesa, né, consequentemente, a realização da distribuição da terra, da realização da reforma agrária, né. Então, havia, inclusive, setores da sociedade, das forças políticas, né, que defendiam essa proposta e disputava com o modo empresarial, da agricultura empresarial. Acho que aí, né, quer dizer, termina a escravidão e já inicia, né, esse processo de disputa pelo território brasileiro a partir desses dois conceitos aí, né, desses dois modos de produção, né. E, na verdade, né, processo de resistência dos camponeses, né, em defesa da agricultura camponesa, em defesa da reforma agrária, né, foi a que levou, né, a gente nunca pode esquecer disso, né, que também levou o processo da intervenção militar e da implantação da ditadura no Brasil. Às vezes não se coloca tanto em debate, mas a grande verdade é isso, é de que o movimento no campo, a luta de resistência no campo, né, foi motivo, né, da intervenção militar, né, para aniquilar naquele momento a possibilidade da realização da reforma agrária e da implantação de um outro modelo de produção, né, aqui no Brasil. Bom, então, né, nós saímos daí, né, desse período curto, né, de resistência, de luta, né, que apresentava a reforma agrária como uma alternativa de desenvolvimento social e econômico do Brasil, para a ditadura militar. É bom lembrar de que nesse período, né, de resistência, né, nós vivemos uma correlação de força muito importante. Né? E como foi aniquilada essa correlação de força? Essa força política, essa força organizativa no campo, essa força de resistência, foi aniquilada a partir da repressão violenta, da ditadura militar. Muitos companheiros, lideranças, né, políticas, camponeses, sindicalistas, lideranças de movimentos sociais, das comunidades, foram mortos, foram desaparecidos, enfim, né, quer dizer, foi um momento difícil da nossa história, mas que é um momento interessante, muito importante, né, porque é aí que se dá uma grande resistência, né, em função da defesa de um outro modelo de desenvolvimento do Brasil. No entanto, né, com a ditadura militar, se esgotou essa possibilidade, né, se esgotou a possibilidade da realização da reforma agrária e se implanta, né, se começa aí, então, de fato, a implantação de um modelo de agricultura empresarial capitalista. Isso está colocado. Com bastante limite, com muitas dificuldades,
foi o período que a gente viveu, então, a chamada Revolução Verde, ou seja, a partir de uma política também a nível internacional, né, quer dizer, por orientação do capitalismo internacional, se coloca a Revolução Verde enquanto uma solução, né, para a situação do campo no Brasil, né, que, de fato, não correspondeu, apesar né, de ser assegurado, né, violentamente pela ditadura militar, pela imposição do Estado ditador, né, mas, mesmo assim, não se viabilizou, né, um modelo de desenvolvimento que pudesse resolver os problemas sociais e econômicos do Brasil. Ou seja, a gente continuou, né, com problemas, conflitos no campo, conflitos agrários, nós continuamos com a questão da pobreza, né, do baixo desenvolvimento social, né, enfim, quer dizer, embora setores da economia capitalista se desenvolveu naquele período, né, mas no campo, né, tivemos situações pontuais aonde o capitalismo, né, conseguiu avançar, mas na maioria do nosso território, inclusive no estado de São Paulo, né, ele continuou com a situação não resolvida e, consequentemente, muitos conflitos no campo, né? Períodos ainda da ditadura, né? Havia resistências que eram brutalmente, né, recriminada, violentada pelo Estado ditador. Bom, essa crise, né, e também pela recomposição das forças, né, organizativas, das forças políticas, na defesa da democracia, de um outro projeto de desenvolvimento, nós levamos, então, chegamos ao fim da ditadura, né, e a discussão de uma nova democracia, né, de uma nova república. Então, no final dos anos 70, início dos anos 80, inclusive, né, por resistência no campo, impulsionado por movimento, por uma força, por uma grande hegemonia, inclusive, das forças políticas que defendia, né, um outro modelo de desenvolvimento, nós chegamos ao fim da ditadura e aí começa, então, a discussão a partir da nova república. O que é importante colocar isso, enfatizar isso, exatamente porque nesse período se retoma com muita força o movimento no campo, né? Inclusive aqui no estado de São Paulo, no final dos anos 70 e início dos anos 80 do século passado, né? E no início dos anos 80, né, então a gente retoma com mais força a luta pela reforma agrária, né, e aqui no estado de São Paulo, inclusive realizando as primeiras ocupações de terra, né, o qual nós tivemos a oportunidade e a felicidade, né, de fazer parte, né, aqui na região sudoeste, né. Nós fizemos parte aqui, estamos entre as 3 primeiras ocupações de terra depois da ditadura militar. Aconteceu a luta pela terra aí no Pontal do Paranapanema, na gleba 15 de novembro, em Sumaré, né, e aqui na Fazenda Pirituba, município de Itapeva e Itaberá. Bom, isso sinaliza um outro marco, né, um outro referencial na luta pela terra no Brasil, em particular aqui no estado de São Paulo, né. Retoma a discussão pela reforma agrária, né, ainda há uma força, né, setores da sociedade defendendo a reforma agrária como parte de um projeto, um outro modelo de desenvolvimento social e econômico do Brasil, né, e, consequentemente, né, inclusive, é nesse momento que é elaborado, né, o segundo plano nacional, ou seja, o primeiro plano nacional de reforma agrária, né, depois do Estatuto da Terra do período da ditadura militar, né. Bom, o que é importante dizer de que nós, né, foi um momento muito importante também na defesa da luta pela terra, da defesa da reforma agrária. O que é importante dizer é que a gente conseguiu, nesse período, né, avançar bastante na organização no campo, né, com a realização das ocupações, né, e com conquista de assentamentos.
E foi exatamente nesse momento que se elaborou a Lei de Terra do Estado de São Paulo, que é muito importante, inclusive sugiro que vocês possam debruçar, entender bastante essa lei, porque ela está ameaçada agora, né, com o pacote aí, com a PL do Dória, né? Então, nesse período, né, no período aí 84, 85, né, elaborada essa Lei de Terra Estadual, e se criou né, o IAF, né, que hoje é a Fundação e Instituto de Terras. Exatamente porque havia, né, essa situação de muitos conflitos no interior do estado de São Paulo, conflitos agrários e com o surgimento de muitas ocupações de terra. Bom, tem uma questão, né, que é importante, inclusive, colocar, quando a gente está fazendo essa reflexão, de que havia, né, se tratando do estado de São Paulo, havia uma concepção, né, inclusive adotada por segmentos do governo, né, tanto estadual, mas principalmente do governo federal naquela época, né, de que no estado de São Paulo não precisava fazer reforma agrária porque o problema fundiário, o problema agrário do estado de São Paulo estava resolvido. Portanto, era só ter o Instituto de Terras aqui no estado de São Paulo, né, que tratasse, então, dos conflitos, né, pontuais, e a questão agrária está resolvida. Exatamente por quê? Porque o estado de São Paulo, né, foi marcado pela extensão da grande agricultura capitalista. Nós tivemos, então, o período, né, do café, né, e depois evoluímos, né, para a pecuária. Tivemos um período na nossa história muito forte da pecuária extensiva, né, e que evoluiu hoje para a cana, como vocês mostraram aí, esses dados da produção sucroalcooleira, né? Então, essa força, né, da agricultura capitalista empresarial aqui no estado de São Paulo, ela sempre foi forte, enquanto política, enquanto modelo de desenvolvimento econômico. Portanto, havia essa reflexão de que não havia necessidade da reforma agrária no estado de São Paulo. Bom, mas a realidade mostrou diferente, né? Quer dizer, por duas questões. Primeiro, é que a luta pela terra, né, as ocupações, os movimentos no campo e com o apoio dos movimentos urbanos, né, das organizações políticas de esquerda, né, nós mostramos, na prática, de que havia dois problemas aqui no estado de São Paulo que deveríamos discutir a questão da reforma agrária. O primeiro é que havia e há muitas terras públicas e devolutas no estado de São Paulo, que estavam griladas pelos latifundiários das empresas da agricultura capitalista. Né? Segundo, é que também havia muito latifúndio improdutivo, né? Porque boa parte ainda do território paulista era coberto pela pecuária extensiva, né? E logo com os primeiros contatos aí com o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, se deu conta de que no estado de São Paulo havia muita terra improdutiva nessas áreas de pecuária extensiva. Diga-se exemplo, a região de Bauru, Araçatuba, Andradina, né? Enfim, né? Era um eixo, né, por exemplo, de muitos latifúndios da pecuária, né? E a situação do Pontal do Paranapanema, né, com as terras devolutas em grande, né, quantidade, também grilada. E um terceiro elemento é a própria situação aqui da região sudoeste do estado de São Paulo, principalmente a região do Vale do Ribeira, né, que também é uma situação muito conflituosa, apesar ainda de existir muitas pequenas posses, mas é uma situação toda irregular, né, toda a área de posse, tanto a pequena propriedade, quanto os latifúndios, né. Então, nós demos conta, né, de que havia no estado de São Paulo um problema agrário grave e que, de fato, havia possibilidade, sim, de fazer a reforma agrária do estado de São Paulo. Bom, então isso gerou um grande debate lá nos anos 80, né? E foi daí, então, inclusive organizado um plano, né? Um plano de reforma agrária para o estado de São Paulo, baseado no primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária. E com essa finalidade, né, de arrecadar as terras públicas
e devolutas para fazer assentamento de reforma agrária e desapropriar áreas também, né? E também a questão da regularização fundiária das pequenas posses, né? Principalmente aqui na região sudoeste e do Vale do Ribeira. Bom, isso nos possibilitou avançar bastante. Nós chegamos, então, nesse número hoje, que vocês devem ter aí, que é em torno de 15, 16, né? E depende um pouco, né, o conceito de assentamento, né? No nosso conceito, né, nós temos no estado de São Paulo em torno de 15 mil famílias assentadas, das quais, dessas 15 mil famílias assentadas, em torno de 50% foram assentadas em terras públicas ou devolutas, né, que é o caso do Pontal do Paranapanema, né, que temos aí em termos de 7, 8 mil famílias, né? Então, boa parte dos assentados do estado de São Paulo são em terras públicas e devolutas conquistadas na luta, né, forçando o Estado, né, a tomar posição, né, inclusive arrecadando essas áreas para fazer assentamento. E uma outra parte, né, em torno dos outros 50%, né, que gira em torno aí, também de 7, 8 mil famílias, que foram áreas desapropriadas, principalmente na região de Bauru, Promissão e Andradina, né? Esse eixo Bauru, Andradina, Araçatuba. Bom, enfim, então, né, isso nos consolidou enquanto movimento, né, MST também no estado de São Paulo. Esse processo de debate, né, de conceitual da necessidade da reforma agrária no estado de São Paulo, com uma luta concreta no campo, né, com a realização das ocupações em quase todas as regiões do estado de São Paulo, né, possibilitou, então, a partir dos anos 86 até os início dos anos 90, a organização do MST do estado de São Paulo, né, e que, então, né, vamos dizer assim, né, quer dizer, a gente se torna também essa parte do MST nacional, né, dado essa realidade aqui de São Paulo. Bom, enfim, né, o que nós temos hoje, né, o que é importante colocar, então, que assim, nós tivemos essa fase, né, de muita luta, de muita resistência e de algumas conquistas, né? Nós evoluímos bastante na questão das políticas públicas. Além de conquistar as terras, né, essas áreas, tanto públicas devolutas, como áreas latifúndios improdutivos, fazendas privadas, né, com a atuação do INCRA aqui em São Paulo, nós também avançamos bastante, né, na conquista das políticas públicas, né, para que esses assentamentos, de fato, se consolidassem, se tornassem uma realidade quanto à reforma agrária. Então, acho que também foi muito importante para o movimento, que a gente avançou para além da questão da terra, né? Que pôde, então, a gente organizar essas comunidades, né, que estão distribuídas pelo estado de São Paulo todo. Hoje nós temos um MST organizado em 10 regiões do estado de São Paulo, né? Então, foi um período muito importante. Bom, no governo petista, né, nós não conseguimos, como se esperava, né, na realização, de fato, da reforma agrária no estado de São Paulo, nem no Brasil, muito menos no estado de São Paulo. Quer dizer, há muita justificativa para isso, é um debate longo. A grande verdade, né, não teve correlação de força política e também não teve vontade política de realizar, exatamente porque o governo petista, apesar de ser um governo eleito popularmente, mas havia um compromisso também com o agronegócio, né, com a agricultura empresarial, né. Na minha reflexão, a grande motivação da realização da reforma agrária foi exatamente essa aliança, né, com setores da burguesia agrária, né, da agricultura empresarial, do agronegócio. Mas o que a gente viveu nessa fase do governo petista foi uma espécie de tentar consolidar os assentamentos que estavam realizados, né? As conquistas das áreas realizadas. Também a gente não conseguiu avançar. Tivemos conquista de políticas públicas, várias, desde construção de moradia. Acho que teve uma política muito importante dos assentamentos, que foi o Luz para Todos, né? A questão das moradias, as políticas aí de compras, né, de alimentos, o PA, né, enfim, o PENAI,
a própria questão da assistência técnica, né? Enfim, conjunto de algumas políticas públicas nesse sentido de avançar, de fato, na questão da realização da reforma agrária. Bom, enfim, quer dizer, ficamos, né, muito nessa expectativa, mas também não conseguimos mudar, de fato, a realidade do campo aqui no estado de São Paulo, e é verdade que o agronegócio avançou muito mais do que a reforma agrária, né? Ou seja, mesmo os governos petistas foram feitos para o agronegócio no estado de São Paulo, né? Para ser assim, bem direto na questão. Né? Quer dizer, quem fortaleceu foi o setor sucroalcooleiro, foi os setores aí das florestas aí, né, dos eucaliptos, dos pinos, né, foram a própria questão, a própria pecuária se fortaleceu, né, enfim. Né, então, consequentemente, né, a reforma agrária não conseguiu avançar. Bom, enfim, com o golpe, a coisa piorou. Né, quer dizer, então, o que nós estamos vivendo hoje, e que é importante enfatizar, é de que essas conquistas, né, que a gente conseguiu, a partir de muitas lutas, de muita organização, de muitas alianças, de muito apoio da sociedade, inclusive, essas conquistas de 40 anos, elas estão sendo desmontadas, né? Elas estão sendo extintas a partir do golpe, né? E agora com o governo fascista Bolsonaro, né? E com o governo Dória também, né? Quer dizer, essas políticas, tanto do ponto de vista da arrecadação de terra, né? Da reorganização fundiária e da questão das políticas públicas em apoio à agricultura familiar, né, apoio a um outro modelo de desenvolvimento no campo, eles estão sendo todo destruídos, as poucas conquistas que a gente conseguiu nesses 40 anos aí de lutas. Né? Bom, enfim, né, nós temos, então, um governo, né, que não tem orçamento, né, para a agricultura familiar, né, não tem orçamento para a questão, né, do INCRA, por exemplo, desmontou todo o INCRA, né, então não tem mais um instrumento histórico, né, que foi o INCRA nessa questão da reforma agrária. O INCRA também foi uma conquista da luta do povo, do campo, né, dos trabalhadores, né, que está aí a serviço agora, né, dos interesses do capital, né, no campo, né, das grandes corporações aí, né? E também estamos vendo aí, agora com a política do Dória, né? O desmonte também do ITESP, ou seja, com a APL, aí o pacote de maldade do Dória, né, que está lá na Assembleia Legislativa, liquida de vez toda essa história de luta pela terra no estado de São Paulo. Toda essa história, né, que levou a esse processo de colocar a reforma agrária também no estado de São Paulo como, né, uma possibilidade de um outro modelo de desenvolvimento social e econômico. Né? Então, acho muito importante colocar isso, né, porque nós estamos num momento muito delicado, né, enfrentando uma força reacionária muito forte a partir da crise do capitalismo, né? E essa força reacionária, ela se manifesta de várias formas, a partir do interesse do capital, a partir das políticas neoliberais, das políticas econômicas neoliberais, de desmonte do Estado, de cortes de políticas públicas, de corte dos direitos sociais, principalmente no campo. Então, ela se manifesta no governo Bolsonaro de uma forma brusca, autoritária, desqualificada, né? Mas se apresenta também aqui no estado de São Paulo, com o governo Dória, ela se manifesta de uma forma mais sutil, mais democrática. Democrática não, né? É autoritária também, muito autoritária, né? Mas ela se manifesta de uma forma mais sutil, né? Que pode pegar, né, a sociedade como um todo, né? Aí, enfim, pode pegar nesse sentido da consciência, né? De imaginar que essas políticas do Dória pode resolver algum tipo de problema para o povo. Mas nós estamos no momento que a gente precisa fazer um debate, fazer um enfrentamento, principalmente porque a gente precisa criar uma consciência política na sociedade de enfrentamento dessas políticas
neoliberais dessas políticas, tanto do governo federal quanto do governo estadual, né, que são políticas que têm direcionamento, que têm intencionalidade, né, que é de beneficiar o capital financeiro internacional, que é de tentar resolver o problema do capitalismo, sendo agressiva em relação ao desmonte do Estado, sendo agressiva em relação à questão ambiental, possivelmente vão destruir tudo, ainda o que resta de potencial de recursos naturais que a gente tem, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, que vai destruir, então, a possibilidade de uma agricultura camponesa, de agricultura familiar aqui no estado de São Paulo. Então, um pouco isso, né, da nossa história, mas também de dizer de que o momento, né, que nos coloca nessa condição de fazer enfrentamento, de fazer a luta, de construir unidade e na perspectiva de construir um outro projeto de sociedade, um outro projeto de desenvolvimento social e econômico, baseado no poder popular, mas para que a gente possa realizar a reforma agrária popular, que é a proposta do MST, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas que a gente precisa discutir com a sociedade, né, que é o tripé, né, de produção de alimentos saudáveis, geração de renda no campo, a questão ambiental, né, e a questão de produção de alimentos para o conjunto da sociedade. Então, são questões fundamentais que se refere à discussão de projeto de humanidade. O que a gente precisa entender é de que esse modelo de agricultura, né, esse modelo do agronegócio, né, ele nos compromete enquanto humanidade. Os problemas ambientais, os problemas humanos, os problemas com a alimentação, né, serão tão grandes que vão afetar, coloquem em risco, inclusive, o futuro da humanidade. Então, nós precisamos fazer um debate de que humanidade que a gente quer no futuro, né? Qual é o futuro do nosso planeta, qual é o futuro da humanidade, né? Que tipo de alimento que a gente quer comer, como que a gente quer viver, que tipo de ambiente que a gente quer. Então, é isso que está em debate. Tá certo, companheirada? Bom, enfim, um pouco isso, espero ter contribuído aí com o debate com vocês, e eu já termino aqui passando a palavra. Obrigado, Renata, obrigado, companheiras. Muitíssimo obrigada, Delvec. Só cortou um pouquinho aqui. Tá cortando, Renata. Oi, conseguem me ouvir? Agora sim. Vou passar aqui para Ana Terra já a palavra, que aqui a internet não colabora. Ana, é contigo, tem aí meia hora para contribuir aqui com a gente. Boa tarde, gente. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, vendo vários rostos conhecidos, companheiros das fileiras do MST. Acho que alguns de vocês conhecem a construção da escola, da Casa das Artes, lá da Escola Nacional Florestan Fernandes, né? Então, é muito bom estar aqui e poder dialogar com vocês nessa tarde de sábado. Fabiana, que eu ia dar aula para ela, a pandemia não deixou eu chegar em Aras para dar aula no curso, mas estamos aqui, que bom que a gente pode seguir conversando e construindo esse diálogo em torno da questão agrária aqui no estado de São Paulo, mas fundamentalmente em torno do fortalecimento, né, da luta pela reforma agrária, e com um público grande aí, né, de mais de 90 pessoas nesse sábado. Então, me coloco aqui à disposição de vocês e para a gente ir dialogando e construindo, e depois no debate a gente também retomar alguns assuntos, alguns aspectos, né. Acho que tanto o Rodolfo quanto o Delvec já trouxeram elementos bastante importantes sobre a questão agrária. Eu fiz uma apresentaçãozinha, mas é mais um roteiro, e para a gente não se perder, eu vou compartilhar com vocês, e aí depois eu posso mandar por e-mail, e vocês podem ter ela também. Tem outra mais completa da questão do Brasil, mas eu acho que é mais um roteiro para ver, né?
Deixa eu achar aqui, que eu sou muito ruim em partilhar a tela e fazer isso. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Estamos vendo, Ana. Estão vendo? Deixa eu abrir aqui. Vocês estão enxergando? Ai, gente, é horrível isso, né, de falar sem olhar para vocês. Mas eu vou Estamos tentar... te vendo. Tá dando para ver, sim. Vocês estão vendo a apresentação, né? Sim. Sim. Tá bom, então vamos lá. Acho que a primeira questão que nos toca quando a gente vai tratar da questão agrária é a gente olhar como que esse novo, esse moderno, né, se vincula com o arcaico e olhando para os nossos espaços rurais, né? Acho que olhar para o agronegócio no Brasil e olhar para o agronegócio em São Paulo, especialmente, é olhar para essa articulação de uma existência aí de 500 anos de exploração e de um processo, né, que tem levado e aumentado o capitalismo no campo, né? A ideia é que a gente possa, justamente nessa fala aqui, trazer alguns subsídios para discutir a questão agrária em São Paulo, a partir do desenvolvimento do capitalismo no campo, e olhando, né, para a questão agrária, a partir de uma proposta que foi estruturada pelo próprio João Pedro, que é a questão da posse, do uso e da propriedade da terra, e o olhar das formas de organização da produção e da questão do trabalho. Então, acho que é importante a gente, quando for olhar para a questão agrária, a gente pensar, independente, né, do espaço rural que a gente está falando, ou do modo de produção, para essas características de posse, uso e propriedade da terra e as formas de organização da produção ou a questão do trabalho. Acho que uma sistematização bastante interessante foi feita pelo Caio Prado Júnior, no livro História Econômica do Brasil, em que ele traz, né, esses pilares do desenvolvimento da plantation escravista no Brasil. E aí ele define, né, no livro dele, 4 grandes pilares, né, e eu coloquei o 5º porque não era uma preocupação dele, mas que é também uma característica. Então, o Caio Prado, ele diz, né, que a gente tem, no desenvolvimento da agricultura no campo brasileiro, o trabalho escravizado, a monocultura, no caso da plantation escravista, a monocultura de cana, né, de açúcar, a produção para exportação e as grandes extensões de terra. E aí não era uma preocupação do Caio Prado, mas a gente agrega que é a questão da destruição do meio ambiente como elementos, então, de estruturação do que era a plantation escravista, né, nos primórdios do Brasil colonial, e quais são esses pilares do avanço do capital no campo e como que essas questões, né, como que esses pilares, eles vão se transformando ao longo do tempo, mas vão, ao mesmo tempo, né, criando, né, condições para se reproduzirem enquanto características da agricultura brasileira, né. Acho que para situar São Paulo, né, passando toda essa parte, né, do Brasil colonial e etc., acho que cabe situar, pulando aí, fazendo esse pequeno salto, né, o século XIX como um século em que São Paulo passa, né, a produzir o café e que se forja, né, uma elite cafeeira aqui em São Paulo, né. Então, no final do século XIX, a gente tem esse fim da escravidão, com muitas aspas, né, a gente continua com um processo de exploração do trabalho, e surge essa figura, né, nos cafezais, principalmente nos cafezais que começaram lá no Vale do Paraíba, mas se estenderam, né, por todo o estado de São Paulo até o norte do Paraná, e no Mato Grosso do Sul também, mas que predominou em São Paulo aí no final do século XIX, e essa figura dos parceiros imeeiros, né, que são os imigrantes europeus que vêm a substituir essa mão de obra escravizada, né, que se liberta aí, né, com muitas aspas de novo, das fazendas e que vão ser substituídos por esses imigrantes europeus, né. E essa elite é importante a gente entender, e a força que tem, né, porque cria a ideia da República do Café com Leite, né, e entre 1894 até 1930, vão se revezando no poder da República, né, do Brasil, na construção e na ideia da necessidade, né, de manutenção dos seus privilégios, né.
o Brasil, já no início do século XX, tinha produção de café maior do que o mundo seria capaz de consumir, né? Então, a gente tinha uma superprodução cafeeira, e essa República do Café com Leite cria esse processo, inclusive, de compra pública, né, desse café e de destruição, né? Uma imagem bastante comum, acho que, inclusive, nos livros de história, conta que se destruía a produção cafeeira, né, do Brasil nesse período. E essa elite agrária, né, de São Paulo, ela vai se tornar, então, a base, né, nesse processo de industrialização dependente que o Brasil passa a vivenciar a partir de 1930 e pós a crise de 29, que acaba com boa parte dos cafezais, né? E nesse modelo de industrialização dependente, a gente tem esse processo que foi, inclusive, sistematizado, né, do que seriam os papéis da agricultura, né, pelo Delfim Neto, que é a liberação da mão de obra para ser utilizada na indústria, sem diminuir a quantidade de alimentos, então, produzir alimento, mas liberar mão de obra para ser utilizada na indústria, a criação de um mercado para esses produtos, né, industrializados, a expansão das exportações de produtos agrícolas e o financiamento de parte de capitalização da economia. Então, aqui, já na década de 30, a gente começa com esse processo de que a agricultura tem que gerar saldo positivo para a balança comercial brasileira. Então, esse argumento que é colocado todos os dias, né, no Jornal Nacional, no Globo Rural, e sempre se diz de que é o agronegócio que alavanca a economia brasileira, é o agronegócio que garante, né, o desenvolvimento da economia brasileira, mas nesse processo de muita primarização e de exportação de commodities agrícolas para gerar saldo na balança comercial. Outra questão que eu acho que parte, né, desse processo da industrialização dependente, e que foi também organizado e sistematizado pelo professor Guilherme Delgado, que ele fala da modernização sem reforma, né? Então, o que acontece? Se faz um processo de modernização do campo brasileiro, né, em que se nega a realização da reforma agrária, que foi o caminho escolhido, inclusive, pelo golpe de 1964 e pelo Estatuto da Terra, né, que foi firmado em plena ditadura militar. Acho que teve até uma conversinha ali no chat, né, das legislações. Então, a gente tem, em 1850, a Lei de Terras, né, do Brasil, nesse processo de uma pressão muito forte, né, da Inglaterra, no sentido de criar a propriedade privada da terra no Brasil, né, porque antes a terra pertencia, tudo era terra pública, né, tudo pertencia à coroa, tudo pertencia ao Estado. Em 1850 se inicia esse processo da propriedade privada, e a gente vai ter só, novamente, uma legislação de terras no Brasil em 1964. E o Estatuto da Terra, ele vem, né, sendo aprovado no seio do regime militar, mas diante de uma forte pressão popular, interna e externa, né, de toda a luta das ligas camponesas, e que levam à construção de uma legislação que era, inclusive, bastante progressista, né, por ser aprovada em um regime militar, né. Logo no começo do regime militar, né, a lei é de 30/11 de 64, o golpe foi em 1º de abril, mas traz conceitos que são importantes, como latifúndio, desapropriação e função social da propriedade. E cria um recorte, né, que delega para os estados, né, para as unidades da federação, a resolução das suas demandas agrárias. Então, criam-se as leis de revisão agrária, que é a lei do Estado, né, que o Estado assume as suas terras públicas e, a partir daí, possa fazer o processo de discussão da reforma agrária, né. E a gente tem uma indicação, eu vi que tem bastante conversa no chat também, da própria tese de doutorado da Larissa Bombardi, acho que são quase 5.000 páginas, brincadeira, mas é enorme a tese dela, mas ela faz justamente uma leitura acerca da lei de revisão agrária e justamente da mobilização dos camponeses, né, em torno da reforma agrária e da luta pela terra no estado de São Paulo, e ela trabalha os casos daqui, de Itaberá, né, daqui de Itapeva, da Fazenda Pirituba, o caso de Sumaré e o caso da Fazenda Reunida, se eu não me engano, de Promissão. É bem interessante, sugiro que quem quiser entender, né, essa legislação possa
ver a tese da Larissa, né? A outra questão que eu acho que é importante ainda, olhando para o Estatuto da Terra, é que, como tantas leis no Brasil, o Estatuto foi aprovado, né? Mas, na época, o ministro do Planejamento fez uma fala em que ele garantia, né, que a lei ia ser aprovada, mas que ela jamais seria colocada em prática. Então, de novo, né, apesar de ser uma legislação progressista, ela acontece no seio do regime militar e não é colocada em prática manter os privilégios dos grandes latifundiários brasileiros, né? A gente tem aí, entre 65 e 82, a cidade de ouro do desenvolvimento da agricultura no Brasil, e que a gente começa a ter essa integração, né, da produção agrícola com uma economia industrial, e essa mediação, né, financeira por parte do setor público. Ou seja, o Estado assume o papel de implantar no Brasil, né, os pacotes tecnológicos, né, e cria todo um aparato estatal que é justamente para fazer e levar a esse desenvolvimento no campo brasileiro, né? Desenvolvimento também com muitas aspas, né? Nesse processo, há um empoderamento bastante considerável das multinacionais, que passam a atuar como monopólios ou como oligopólios, e o Estado cria, então, como eu já disse, esses créditos, né? Créditos para utilização e difusão dos pacotes tecnológicos da Revolução Verde, e proporciona aí uma facilidade na aquisição de terras nas áreas de fronteiras e um processo de grilagem de terras bastante forte, né? É justamente nessa época que a gente tem, né, nesse período que vai aqui entre a década de 50 e a década de 80, que a gente tem um processo de expulsão de boa parte da população do campo por esse processo de centralização, e a gente tem, então, esse processo de concentração, né, de terras cada vez mais forte, e a mudança do padrão demográfico brasileiro, que na década de 50 tinha 80% da sua população no campo e 20% nas cidades, na década de 50, e na década de 80 passa a ter já 80% da população nas cidades e 20% da população no campo. E no caso de São Paulo, isso é mais, do estado de São Paulo, isso é mais grave ainda, porque hoje nós temos em torno aí de, se eu não me engano, 13% da população morando no campo, que é um número bastante alto em relação, né, bastante baixo, inclusive, de população no campo, né. Esse padrão de uso de agrotóxicos e de pacotes, né, é a chamada Revolução Verde, que a partir da década de 40, né, e pós a Segunda Guerra Mundial, passa a utilizar, então, armas de guerra, né, para a agricultura, e essa é uma das tecnologias empregadas é a própria pulverização aérea, que foi criada, que foi colocada em prática na Guerra do Vietnã, e que hoje a gente vive um novo Vietnã, né, com os agrotóxicos sendo lançados em cima das nossas comunidades, como bem trouxe o Rodolfo, né. A gente, nesse processo da modernização conservadora, avança para esse padrão de concentração e de que a terra torna-se, então, a propriedade fundiária ganha, né, um caráter de especulação e de reserva de valor, e a pequena produção fica cada vez mais fragilizadas, né? A gente tem os dados de que 30 milhões de brasileiros deixam o campo para a cidade nesse período da modernização e da própria ditadura militar, né? Parte desses camponeses, né, que perdem suas terras, se tornam assalariados, permanentes ou temporários, e uma pequena porcentagem passa a integrar e se vincular, né, aos complexos agroindustriais, tornando-se aí fornecedores para as indústrias, né? Então, mantém a propriedade da terra, mas tem uma concentração da atividade agrícola, né, e acaba criando essa relação de dependência com as agroindústrias, né. O Estado, ele avança no sentido de cada vez mais fomentar essa política agrícola, né, e ter esse fortalecimento dessas estruturas de Estado que podem, então, garantir, né, a aplicação e a adaptação desses pacotes agrícolas para o próprio Brasil, né? E aí é o caso do Instituto do Açúcar e do Álcool, do Instituto Brasileiro
de citricultura, e no caso do Brasil a gente tem, né, os institutos florestais, a criação de uma grande máquina estatal que tem por objetivo realizar pesquisa e realizar a extensão aí para a aplicação desses pacotes tecnológicos. E aí, nesse caso, a gente cria, então, esse aparato estatal, que agora corre o risco, que tanto serviu, né, ao agronegócio, que tanto serviu ao desenvolvimento do capitalismo no campo, sendo privatizado e colocando aí essa concentração, né. Bom, esses complexos agroindustriais, que são estruturados na década de 70, criam essa coisa da especulação na agricultura, né, e de uma especialização por linhas de produção que levam a essa construção das bases do que seria o agronegócio brasileiro. E a gente tem também, nessa formação desses complexos agroindustriais no Brasil como um todo, uma modernização que se concentra no Centro-Sul, né? Então, Minas, Goiás, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que mais avançam, né, nesse processo e criam esse movimento de concentração da produção e da centralização de recursos. E aí, como eu já disse, né, esses complexos agroindustriais são a base do que é o agronegócio hoje. A gente tem, já na década de 80, como o Delvecq trouxe, né, o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária. Esse primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, ele tinha por meta inicial o assentamento de 1 milhão de famílias, e ele assenta, né, ao final do governo, né, do Sarney, 90 mil famílias, né, chegando longe de atingir a pauta e a necessidade que se tinha, mas que encontra, né, uma forma de organização dos trabalhadores no campo, que cria-se, então, a partir, né, das ocupações de terra e da própria formação do MST ainda na década de 80, né. E aí, pensar, né, que a gente se livra dos coronéis da ditadura militar para ser governado por um coronel da agricultura, que é o Sarney, né, um coronel que não quis, né, e não fez a reforma agrária a contento, né. Para piorar, né, no final dos anos 80, acontece, né, em 1989, o Consenso de Washington, que leva a essa cartilha do neoliberalismo e impõe, né, para esses países como o Brasil, uma série de medidas econômicas que vão garantindo, né, esse avanço do agronegócio e esse avanço que leva, né, a um processo de cada vez mais centralização, né, das atividades econômicas e a um processo de desregulamentação das leis trabalhistas que afetam consideravelmente o campo, né. No final da década de 90, a gente tem, então, essa associação do grande capital agroindustrial com a grande propriedade fundiária e que criam essa ideia de modernidade, né, que é o agronegócio, como uma estratégia, né, do capital financeiro no sentido de criar saldos na balança comercial e de fazer esses investimentos futuros, né. Eu gosto muito dessa distinção que é o professor Carlos Walter que faz, de como que a gente pode distinguir o que é agricultura do que é agronegócio, né? Distinguir a atividade econômica milenar da produção de alimentos necessários e fundamentais à existência da humanidade e da atividade econômica da produção de commodities ou de mercadoria para o mercado mundial. Então, diferenciar o que é cultura e o que é negócio, né? Nesse processo do desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro, né? A gente, sem dúvida, cria, né, esse novo ideário já no começo dos anos 2000 desse século, né, inclusive, criando esse ideário de que o agronegócio é o que é moderno, né, e que a agricultura familiar, na verdade, é um apêndice que pode ser integrada a esse sistema do agronegócio. E aí a gente tem, de fato, né, o avanço das monoculturas, inclusive sobre as nossas áreas de assentamento, né. Então, em alguns lugares a gente tem a monocultura do pasto, né, a monocultura dos grãos, né, que se estruturam, inclusive, dentro dos lotes da reforma agrária, né. E a gente tem esse processo de centralização e de concentração, a terra pode estar distribuída, mas a atividade econômica é aquela, né. Então, a gente tem
alguns dados aqui do estado de São Paulo, são dados do Instituto de Economia Agrícola, que mostram esse padrão, né, das monoculturas no estado de São Paulo, sendo as pastagens 6,7 milhões de hectares, a cana-de-açúcar 6,15 milhões de hectares, o pinus e o eucalipto 1,3 milhão de hectares, grãos 1 milhão de hectares, e a laranja 395 mil hectares. A laranja parece que é pouco, né, quando a gente fala em 395 mil hectares, é uma imensidade de terra, né, mas São Paulo é a região que mais produz laranja no mundo, só se revezando com a Flórida nos Estados Unidos. Então, a gente caminha, né, para esse processo de centralização das atividades econômicas e das monoculturas. E aí a gente retomando, né, a gente pode olhar aí para essas, para além da questão da monocultura voltada principalmente para a exportação, né? No caso, o caso da cana-de-açúcar é bem particular, porque a indústria ela produz açúcar ou álcool, né? Ela tem o parque industrial de usina, normalmente pode produzir um ou outro, né? Então, se escolhe, a depender do preço do açúcar no mercado internacional, se escolhe produzir açúcar ou álcool, né? Por isso que a gente tem essas oscilações no preço do álcool no Brasil, né? Essa desregulação, porque as usinas podem optar simplesmente por deixar de produzir álcool e, com isso, diminuir o abastecimento, né? Com relação ao trabalho, a gente segue nesse processo de uma superexploração do trabalho bastante significativo no campo, né? A gente tem 300 mil trabalhadores envolvidos, né, no agronegócio paulista, e a reforma trabalhista trouxe questões bastante graves, né, principalmente por descaracterizar a condição de trabalho análogo à escravidão, quando o trabalho é terceirizado. Então, por exemplo, a Cutrale, né, que foi falada também, acho que pelo Rodolfo, tinha um processo de trabalho análogo à escravidão, porque eles subcontratavam a mão de obra para trabalhar colhendo a laranja, né? E agora, por conta da reforma trabalhista, isso é permitido, isso pode ser feito, e esse trabalho por produtividade é o que é mais cruel, né, com o trabalhador. No meu trabalho de graduação, eu me formei em agronomia lá na Unesp de Jaboticabal em 2006. No meu trabalho de graduação, a gente analisou o salário pago, né, ao cortador de cana em 1980 e em 2004, né, foi entre, né, 1980 e 2004. Então, analisando todo o período, em 1980, o trabalhador ganhava R$ 8,00 por tonelada cortada, né, com valores corrigidos, e cortava cerca de 3 a 4 toneladas por dia. E em 2004, a gente tem o trabalhador cortando até 15 toneladas por dia e ganhando R$ 2,60 por tonelada cortada. Então, de R$ 8,00 para R$ 2,60, e esse aumento e essa necessidade de ele cortar muito mais para manter a condição mínima de vida, né? E outra questão que é a destruição ambiental e o que a gente vive, né, de remanescentes de matas, né, de áreas de floresta no estado de São Paulo. A gente vive esse processo enorme de queimadas também no estado, né? A gente viu as cenas aí da Mística, né? Pensando as queimadas na região do Pantanal, mas nós vivemos isso de forma muito intensa também no estado de São Paulo, e cada vez mais essa estrutura, né? Essa estratégia de ir ampliando as áreas de produção agrícola, né, em detrimento das áreas de floresta, né, e com isso a gente tem também o assoreamento de rios, a perda dos córregos, né. Vocês que andaram bastante pelo estado de São Paulo devem ter visto, e lá no Pontal é muito forte isso, de vez em quando você passa por alguns lugares onde tinha um rio, né, o rio já não existe mais, e isso é bastante forte e impõe para a gente, né, a necessidade de ir construindo a reforma agrária popular para destruir e para ressignificar, né, o desenvolvimento no campo a partir justamente de pilares que são pilares coloniais no Brasil, né? E por fim, eu trouxe esse mapa, que é um mapa que mostra, né, o zoneamento agroambiental, eles chamam, né, do setor sucroenergético. Então, diz aí onde que é adequado para a produção de cana, aonde é adequado com limitações, aonde é adequado com restrições e aonde é inadequado. Então, o inadequado que se tem é o Vale do Ribeira, né,
onde não daria para fazer a produção, e um pontinho vermelho aqui no Pontal, que é o Morro do Diabo, que seriam os lugares, a reserva do Morro do Diabo, então, que seriam os lugares que seriam inadequados. O restante eles consideram tudo adequado, né? Com restrições ou com limitações, mas consideram o estado todo adequado à produção de cana. E aí a gente volta para esse diálogo e para a provocação que o próprio Rodolfo fez, de como que a gente olha, né, a condição das famílias que estão assentadas, dos pequenos agricultores que estão tentando produzir alimento, em uma realidade em que se vê o entorno todo passível de produção contaminada, da produção contaminada dos agrotóxicos. A gente vê isso muito forte no Pontal, né? Eu fiz um trabalho lá no pós-doutorado anterior, junto ao coletivo, que é o coletivo Setas, da Unesp, lá de Presidente Prudente, em que a gente olhou para o Pontal do Paranapanema com bastante profundidade e vê esse avanço da cana na região do Pontal, que é algo absurdo, assim, né? A quantidade de áreas que se converteram para a produção de cana, com a completa ignorância de que existem assentamentos, existem famílias, e não se considera isso, né? E nós temos uma professora da Renatinha, inclusive, a professora Isabel, que fez uma alternativa a esse mapa, e aí eu não consegui trazer aqui para vocês, mas é fácil de achar, que é uma alternativa a esse zoneamento, e uma proposta em que a gente olha para as comunidades e tenta fazer esse distanciamento das comunidades. Bom, tentei fazer no tempo, não sei se eu passei, que eu não olhei aqui, mas me disponho com vocês aí a seguirmos, né, no diálogo, na conversa, e agradeço demais a oportunidade de estar aqui e falar para vocês, e posso mandar essa apresentação e as referências que eu falei depois. É isso, Renata e turma. Ana, pode só repetir de quem que é o mapa alternativo? É da professora Isabel Cristina Moroz, de Presidente Prudente. Eu vou escrever aqui no chat. Tá bom, obrigado. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Ana, Delvec, que se disponibilizaram para estar aqui com a gente hoje, nesse sábado, que está sendo bastante informativo aí, com elementos a partir da questão agrária, que dialogam, né, com a questão agrária nacional e trazendo aqui mais para o estado de São Paulo.